Alô pessoal, eu sou Antônio Andrade no quadro Alô Doutor no programa Geraldão e o Povo. E dessa vez é para nós falarmos de uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença que até então se tinha pouca esperança no tratamento. O que nós sabemos de um modo geral é que é uma doença que tem uma característica por uma alteração motora, o indivíduo vai perdendo a força e a atrofia dos membros. Por isso existe 13 formas dessa doença, quer dizer, você vê a grande complexidade dessa doença. Então, o paciente que passa a ter a fraqueza, a atrofia distal de um membro, de outro segmento, e com isso vai tendo dificuldade de fala e dificuldade de deglutir, ou seja, de engolir os alimentos. E essa doença era uma doença que tem todo um cortejo, atingindo só a parte, quase exclusivamente a parte motora. E essa doença tem uma característica muito importante, porque o indivíduo vai perdendo todas as suas funções motoras e com isso você vai levando, ou seja, é aquele indivíduo que passa de repente a ter a carne tremendo devido aos mecanismos, devido à situação da fasciculação. Isso chama-se fasciculação, mas normalmente os pacientes traduzem isso como se fosse uma carne tremendo. E com isso tem uma associação da perda de força dos braços, das pernas, a atrofia que tanto pode ser da parte mais distal como da parte proximal. E ela tinha uma sobrevida em torno de 5 anos de idade. 5 anos de idade não, em torno de 5 anos de sobrevida. Um dado importante que nós realizamos uma avaliação de quase de 92 pacientes que apresentamos em um congresso de neurologia nacional. É importante lembrar que esses pacientes têm a fraqueza dos braços, das pernas, a atrofia que pode ser tanto da parte distal como da parte proximal. E um dado interessante, e concomitantemente aquela salivação, a dificuldade de fala, que chama-se isso de disartrias, disfonias, e começa a ter também dificuldade de deglutição. Com isso você vai tendo também dificuldade da respiração e passa a ter a insuficiência respiratória. Como nós sabemos, o indivíduo ia perdendo tanto a parte motora, força, atrofia, levando à insuficiência respiratória e sempre alerta, acordado, lúcido e orientado. Esses pacientes, eles assistem o progredir da doença, de um modo geral. Sabe-se que isso é decorrente de uma proteína mutante, que é a proteína SOD1, e quando ela faz um aglomerado de proteínas, chama-se isso de um trímero, que é altamente tóxico para o neurônio motor, ou seja, para esse neurônio, com essa toxicidade, levando esse neurônio à morte, ou seja, a célula nervosa vai à morte. Então essa é uma grande descoberta atualmente efetuada pelos pesquisadores dos Estados Unidos, da Universidade da Carolina do Norte. Quer dizer que aparece então uma esperança, um ponto de esperança, e daqui a uns 2 ou 3 anos já se tem um conhecimento abalizado dessa doença. Mais abalizado, e você pode gerar algum tratamento para esse mal, que é inexoravelmente o indivíduo vai ao óbito em torno de, em média, de 5 anos. Existem algumas medidas de fisioterapia, quer dizer, a equipe multidisciplinar que se esmera no tratamento desses pacientes, que é o neurologista, o psicólogo para dar o apoio para esses indivíduos, a fisioterapia muito bem conduzida, a alimentação, que é fundamental, porque você vai passar a usar sondas enterais, vai passar a usar um gastrostoma para alimentação disso tudo, para repor e que o indivíduo não tenha uma desidratação, uma desnutrição ou um estado de caquexia, que na grande maioria dos pacientes vem, e a falência do sistema respiratório. Então, esta é o quadro trágico que vocês devem ter consciência disso tudo. E deve ter um conhecimento, a população deve sempre estudar isso, porque na grande maioria, no passado, isso ficava restrito ao grupo, muito restrito aos neurologistas. E os profissionais em torno, que formam a sua equipe multidisciplinar, muitas vezes não tinham esse embasamento.
E hoje, graças à tecnologia e aos estudos modernos, nós temos um dado interessante, que é essa doença que vai ser desvendada aos poucos, que é a chamada esclerose lateral amiotrófica. Não confundir com outras doenças como esclerose múltipla, como outros tipos de doenças neurodegenerativas. Então a gente tem que ter um certo conhecimento para nós minorarmos, ou seja, diminuir o sofrimento dos portadores de esclerose lateral amiotrófica. Hoje, quem tiver alguma dificuldade dessas, é procurar a Fundação de Neurologia, na rua Deocleciano Barreto, número 10, para nós darmos a nossa orientação inteiramente gratuita aos sábados. Eu sou Antônio Andrade, no programa Geraldão e o Povo.